Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao evento comemorativo dos 15 anos do Setenano UFMG. É uma grande alegria receber cada um de vocês para celebrar essa trajetória de ciência, inovação e impacto tecnológico construída ao longo desses anos. Durante esses 2 dias, teremos uma programação muito especial, com homenagens, mesas redondas, apresentadores, pesquisadores apresentando as suas descobertas e como elas vêm impactando a indústria e revelando um futuro promissor para os projetos desenvolvidos aqui. Agradecemos a presença de todos, colaboradores, os nossos convidados, e convidamos também para que aproveitem cada momento dessa celebração. Lembrando que esse evento está sendo transmitido pelo link enviado agora há pouco no nosso grupo do WhatsApp e também na sala ao lado. Agradecemos as presenças ilustres do presidente do BHTEC, Dr. Marco Grocco, do diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, Dr. Luiz Gustavo Cansado, também do assessor Gabriel Queiroz, aqui representando o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas, o secretário Lucas Mendes, e convidamos para dar as boas-vindas o nosso coordenador, o professor Rodrigo Gribel. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui realmente celebrando, né, essa data, né, esse marco de 15 anos do Setenano. É uma longa jornada, né? Nós tivemos essa missão 15 anos atrás, né, de transformar todo o conhecimento científico que já existia na época de nanomateriais, de nanocarbono, né? O UFMG sempre foi um destaque nessa área, de realmente tentar transformar isso, né, em pesquisa aplicada, né, em inovação, em interações com a empresa e em produtos. Eu acho que hoje a gente pode dizer que essa missão ela foi concluída, né, e vem sendo concluída com muito sucesso. A gente não pode deixar, né, de agradecer a presença de vocês, de todos os parceiros dessa longa jornada, né, de 15 anos, né, os parceiros que acompanham a gente desde o começo, né, os parceiros que, né, vêm acompanhando, os nossos parceiros que estão iniciando agora. Temos um apoio sempre muito grande da reitoria, né, professora, em homenagem à professora Jaqueline, em lugar da professora Sandra. A reitoria sempre nos dando muito apoio. Temos o apoio sempre muito forte também do representante da FAPEMIG, né, o professor Luiz Gustavo está aqui. A FAPEMIG sempre foi crucial, né, um parceiro assim, caminhando com a gente aqui de mãos dadas, né. Temos até lembrando aqui rapidamente, né, o nosso primeiro projeto Semente foi um projeto FAPEMIG que deu a origem, né, do projeto que a gente submeteu ao projeto Funtec, que deu a origem ao centro, né. Então a FAPEMIG sempre muito crucial nesse ponto. Temos a parceria do governo do estado, sempre aqui de mãos dadas com a gente, né, com projetos estratégicos, né, para o estado de Minas Gerais. A parceria, não podemos deixar de dizer, do BHTEC, né, que sempre foi um parceiro muito grande, sempre com muita sinergia. Estamos aqui, né, no BHTEC, sendo muito felizes, né, com muita visibilidade, muita sinergia em relação às empresas. Não posso deixar também de agradecer às fundações, os representantes das fundações, da FCO, da Fundep, a própria CTT também, que está aí, né, sempre junto com a gente o tempo inteiro. E finalizando, né, a toda a equipe do Setenano, né, que vocês, no final, é que fazem o CT. O CT, não podemos esquecer do CT, né? Aos chefes dos departamentos também, né, que estão aqui representando, né, nós estamos, né, não podemos esquecer que nós temos as nossas origens, aos laboratórios parceiros, né, o Centro de Microscopia, o Wagner não está por aqui, ao nosso LabCRI, né, o professor Carlos Basílio, sempre parceiros de longa, né, de longa data, e a vocês, né, gente, vocês que fazem o Setenano, vocês que fazem o Setenano acontecer. No final, eu acho que o nosso grande contrapartida para a sociedade realmente são vocês, né, é a formação de recursos humanos altamente capacitados, e a gente sabe que são vocês, né, são as pessoas que vão, no final, fazer a transformação que a sociedade, que nós estamos precisando na nossa sociedade, né? Então, eu agradeço a todos vocês, espero que a gente tenha um excelente evento e que seja, né, só uma primeira etapa, né? Agora, um arco, né, uma continuação agora de longa data de sucesso. Obrigado, pessoal.
Obrigado, professor Rodrigo Gribel. Agradecemos também a presença da professora Jaqueline Takahashi, pró-reitora adjunta de pesquisa da UFMG, aqui representando a reitora da UFMG, a professora Sandra Regina Goulart Almeida. Para suas palavras iniciais, para dar as boas-vindas, convido agora a vice-coordenadora do CETENANO, a professora Glória Goulart Silva. Bom dia a todos. Eu gostaria de mencionar que, além desse auditório, com todos os nossos convidados, os nossos parceiros, alguns membros do CETENANO, a gente tem todo um grupo que está ali na sala ao lado também, participando desse evento. O CETENANO tem um grupo de pessoas, um conjunto de pesquisadores e de gestores que é muito dinâmico, que é muito motivado, e realmente é o pessoal que realiza esse centro. 15 anos, pensando nos próximos 20, nos próximos 30, daqui a pouco nós seremos um novo prédio, mas mais do que prédio, nós seremos algo que vai impactar a sociedade, de várias maneiras. É isso que a gente tem buscado. A gente foi criado com a missão de fazer diferença no nosso campo de atuação, trazendo contribuições científicas e tecnológicas para resolver problemas reais e problemas que impactem a qualidade de vida, que diminuam desigualdades, que tragam valor agregado para produtos de alta tecnologia, que respondam a anseios do nosso povo. Então, eu acho que essa missão a gente construiu lá com o recurso FAPEMIG e Semente. Eu lembro o nosso grupo de fundadores, nós passamos 6 meses reunindo com o professor Shen, da Engenharia de Produção, para criar o modelo CETENANO. O que a gente queria ser? Algo diferente que não existia na UFMG. Então, toda semana a gente reunia e discutia um conjunto de pesquisadores que estavam em seus laboratórios, Luiz Orlando? Você lembra dessa fase? E a gente debatia com o pessoal da engenharia de produção para imaginar um modelo centro de tecnologia. Nós somos o primeiro da UFMG, um modelo hoje que é reconhecido no Brasil como algo diferenciado. Temos muito a trilhar, e eu espero que a gente, quando comemorar 30 anos, a gente veja uma dimensão assim, triplicada, quadruplicada, 10 vezes mais da nossa possibilidade de impacto. Bem-vindo a todos, a gente tem uma discussão muito bacana que foi planejada com todo carinho pelo Rodrigo e pela equipe que organizou o evento. Muito obrigado por organizarem o evento e estamos juntos. Um abraço, gente. Obrigado, professora Glória, pelas palavras. Convidamos agora a pró-reitora adjunta de pesquisa da UFMG, professora Jaqueline Takahashi, aqui representando a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Almeida, para suas palavras. Obrigada. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aquelas que estão nos assistindo pela transmissão. A professora Sandra não pôde estar aqui hoje, mas fez questão de me mandar como representante, reconhecendo a importância desse momento do CETENANO para a UFMG. O CETENANO nos deixa muito orgulhosos, nós somos muito felizes por terem vocês como um modelo para outros pesquisadores, para os nossos estudantes seguirem. É um local em que não só temos todo esse desenvolvimento de qualidade para a sociedade, para desenvolvimento econômico, que a professora Glória mencionou, mas também a formação de recursos humanos de excelência, pessoas que estão trabalhando na gestão e que estão aprendendo um modelo de gestão diferente. E houve, para chegar até aqui, um enfrentamento de muitas dificuldades, porque trilhar um caminho novo, começar coisas que são diferentes, sair daquele conforto lá do gabinete do professor para chegar para uma estrutura diferente, para a qual nós, docentes, não somos formados, não é fácil, é difícil. E principalmente pensando em todas as dificuldades orçamentárias que aconteceram nesse período todo e que ainda tem reflexo no dia de hoje. Mas, apesar disso, nós temos aqui um centro de excelência nacional que tem um reflexo internacional muito grande, que pensa não só no desenvolvimento de tecnologias de qualidade específicas para algumas
algumas demandas industriais e que podem realmente afetar a sociedade, mas também pensam na qualidade desse trabalho, na segurança desse trabalho, em trabalhar de uma forma ética. Então, tem um aprendizado muito grande para todas as pessoas que participam. E eu queria aproveitar esse momento não só para parabenizar o professor Rodrigo, a professora Glaura, para parabenizar também toda a equipe que aqui passou e para dar os agradecimentos àqueles que colaboraram, né, nesse período todo, o governo do Estado, a FAPEMIG, o governo federal, todas as agências de fomento. Lembrar que a gente tem aqui uma agência Embrapi, né? E que isso é fruto de muito esforço. Eu estive aqui quando veio um pessoal da Embrapi fazer a visita e a gente escutou muitos elogios, né? Então, não são só de nós da UFMG, mas quem está de fora também percebe todo esse valor. Então, queria agradecer por todo o trabalho, né? Não se chegou aqui sem muito esforço. O que a gente vai comemorar aqui são as glórias, mas tem todo o esforço que está por trás. Parabéns, muito obrigada, e que realmente venham mais muitos 25, 30, 50 anos de grandes realizações com excelência. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, professora Jaqueline. Ouviremos agora o Gabriel Queiroz, assessor especial do subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Minas, Lucas Mendes. Obrigado, professor. Então, pessoal, me chamo Gabriel Queiroz, estou aí com essa missão impossível de substituir o subsecretário, né, tanto pela eloquência dele, tanto pelo conhecimento do tema. Mas é um prazer enorme estar aqui, né, no CT Nano, que é o nosso Centro de Tecnologia em Nanomateriais, que é referência, estava até comentando com o professor Orlando. A gente recentemente recebeu a Universidade de Toronto, e é muito bacana saber que a gente está na vanguarda, até mesmo para eles, né, nesse segmento de nanomateriais. O Lucas sempre tenta estar presente, né, ele teve essa indisponibilidade de agenda, ele que é filho da UFMG, assim como eu, a gente tem muito orgulho, né, dessa nossa federal, e a gente não poderia estar deixando de marcar essa presença, né, nesses 15 anos de história do CT Nano. A parceria que o CT Nano tem com o Estado vai muito além de uma mera parceria institucional, né? O CT Nano foi contemplado merecidamente pelo PCTI, né, que é o nosso edital. Acredito que até o professor Cansado possa falar um pouco melhor sobre isso, né, de projetos em ciência, tecnologia e inovação. Foram cerca de R$ 1.700.000 em aportes aqui no CT Nano, que é uma das nossas 13 unidades em Embrapi, né, em Minas Gerais. Então, a gente sabe que poderia ser muito maior, né, todos esses aportes, mas a gente fica feliz com essa parceria, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, né, tenho certeza que a FAPEMIG, né, a Subnova, vão estar sempre à disposição para tentar articular para que o CT Nano tenha, né, 20, 25, 30 anos de história, e com muito investimento, muito apoio institucional, tanto do governo de Minas, quanto do governo federal, e também dos parceiros privados. O professor Orlando estava me explicando muito bem, né, sobre a importância desses parceiros, e é isso, tá? Só queria deixar essa palavrinha e dizer que realmente o subsecretário queria estar presente, mas está presente aqui de coração, e eu tenho certeza que não vão faltar outras oportunidades. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Nós que agradecemos, e com certeza o secretário Lucas Mendes está muito bem representado. Ouviremos agora, para suas palavras iniciais, o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, professor Luiz Gustavo Cansado. Gente, bom dia. Vou agradecer o convite, Rodrigo, Glaura, equipe do CT Nano. Parabenizar o CT Nano, começar parabenizando a FMG, a professora Jaque, que precedeu aqui. Eu quero, também iniciar justificando aqui, o professor Casarruda deveria estar aqui, tá? E aconteceu o seguinte,
ontem ele virou para mim e falou assim, olha, Gustavo, eu vi que você está lá na sexta e eu estarei amanhã, na quinta. Mas vamos juntos, porque vai ser muito legal se nós formos juntos. Eu falei assim, tá bom, professor, eu vou tentar mudar então minha agenda para quinta, e aí a gente dá um jeito de ir amanhã. Aí eu troquei a minha agenda de ontem com hoje, e aí eu não avisei ele, até o fim do dia, ele trocou a dele de hoje para amanhã. E então, nós dois demos uma cambalhota, eu dei para trás, ele deu para frente, mas amanhã ele estará aqui. Tá? O insubstituível Carlos Arruda, que eu estou tentando substituir aqui hoje. Mas, assim, eu acho que é bom, porque ali dentro da FAPEMIG eu conheço muito bem o CETENANO. Então, acho que eu vou fazer uma boa substituição aqui, eu vou começar a falar da importância do CETENANO. Vou começar com uma fala que é o seguinte, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 7 meses e um de 17 anos. Chegando aqui ao CETENANO, eu tenho um pouco do sentimento que eu tenho com meu filho de 17 anos. Porque é um CT, porque a FAPEMIG, uma das coisas que a FAPEMIG tem feito, né, das suas ações principais, é focar no centro de excelência. Né? A FAPEMIG, a sede, então o Gabriel colocou aqui, teve um PCTI importante aí há pouco tempo atrás, focar no centro de excelência. Mas o CETENANO, ele é um adolescente pronto, né, ali já caminhando para a vida adulta. E nós temos vários bebezinhos, centros de excelência, que seguem esse modelo CETENANO. E o CETENANO, ele não é um CT qualquer, não. Ele é uma tempestade perfeita de todos os elementos. Então, vamos colocar aqui de muitos elementos. Não vou falar todos, não vou falar muitos. Nós temos um problema central, né, que é o cerne do pensamento de tudo que a FAPEMIG, que a sede pensa hoje no Estado, que é aquela coisa de nós termos um sistema científico muito robusto, né, que é fruto de um sistema de pós-graduação já de muitas décadas, foi muito bem feito, mas o nosso salto em inovação ele ainda precisa melhorar. Então, nós estamos aí nos rankings de ciência, a gente aparece aí entre 10º e 15º, nos rankings de inovação, aí transferência de tecnologia, aí vai para 50º, 60º, etc. Então, assim, o Brasil precisa avançar muito, avança, mas avança de maneira lenta. O CETENANO, ele é um visionário. E ele é um projeto muito importante porque ele nasce da ciência. Como é a boa inovação? Porque a inovação que não nasce da ciência, ela é rasa, ela é voo de galinha. O CETENANO, ele nasce da ciência. Então, assim, eu era estudante na época que a tempestade começou a surgir. Que eu lembro que, assim, eu sempre falo que o nano aqui no FMG, por que ele é muito forte? Porque ele nasceu de 3 coisas fundamentais para se fazer ciência de materiais. Tinha um pessoal que fazia síntese, aí, Luiz Orlando está aqui. Tinha um pessoal que aí, Glaura, e outros, né? Eu não vou, mas vou colocar os presentes aqui, que são a pedra fundamental. Tinha o pessoal da parte de caracterização e segurança, o Rodrigo chegou também para trabalhar com o Luiz Orlando, na síntese. Pessoal de segurança e caracterização, aí vem Marcos Pimenta, Ari e outros. E um pessoal teórico, que eles estão lá dentro da salinha deles, como eles são, mas muitos eu tenho certeza que interagem aqui de muitas formas. Então, isso gerou uma tríade muito boa, né, com mentes mais científicas, mentes aplicadas. Então, ali um gradiente de mentes ali, que criou um ecossistema muito bom, fomentado por um dos que são os melhores projetos que já existiram nesse país, de desenvolvimento científico e tecnológico, que foi o INCT. Então, o INCT de nanocarbono, a primeira rede, né, vamos falar da rede, o INCT de nanocarbono, que aí nucleou-se em torno de Minas Gerais uma área toda no Brasil, que foi o Nano, isso nucleou aqui, dentro dessa tríade. Empresas chegaram juntos, e aí, gente, vem a maior, o INCT, o T é de tecnologia, isso é muito pouco lembrado nos INCTs. Muito pouco lembrado. Eu sempre conversando com o coordenador de INCT, o professor lembra desse T seu aí. Aí vem a outra parte,
que é o T de tecnologia do INCT, ele esperava-se dos INCTs que dessem um salto, que seria sair dali da universidade e criar o centro de tecnologia. E esse centro de tecnologia, ele é muito diferente de outros que eu conheço, porque ele é uma coisa de baixo para cima. Ele nasceu dessa base científica e ele foi desbravado. A Glória falou muito bem, é coisa de sala de reunião. É coisa de sala de reunião. Então, a gente estava comentando que o pessoal do Brasil fica falando que a gente briga muito aqui, a gente briga mesmo, nós brigamos entre nós brigamos com gabinete, nós brigamos com o FAP, nós brigamos com o governo, aqui, e isso foi no meio de muita discussão, mas também com muita vontade de acontecer, que essa coisa nasceu do chão da universidade, de baixo para cima. Não foi um governo, não foi um político, não foi um diretor de FAP, não foi. Nasceu de baixo para cima, fizeram o projeto Funtec, projeto Semente. Eu tenho lembranças muito gostosas, né, do projeto Tarciso, né, reuniões infinitas de como construir esse prédio. E esse prédio foi construído, a Jaque colocou que é uma coisa muito importante, que esse CT, eu tenho certeza que vários dirigentes devem ouvir o nome e falar assim, ai, não me fala de CT, porque ele é um abacaxi. Ele é um abacaxi. Porque o que é um CT? Quem que paga a conta de água? Quem que paga? Onde que vai pôr? Pode? Isso é nano? Tem regulação? Eu lembro do Ari. A prefeitura vai deixar? Lembra, Ari? Não vai construir a obra. Aí, tem que conversar com uma empresa, a Petrobras foi uma delas, está aqui, as infinitas conversas com a Petrobras, onde que ia o louco da Petrobras, onde que você lembra que teve. Então, assim, gente, foi muito abacaxi, é muito abacaxi, a já colocou. Aí eu vi todos esses abacaxis com prefeitura, com dinheiro, com BNDES, com prestação de contas aí, que deve ter até hoje, para fazer essa coisa nascer de muito de baixo para cima. Aí, o que é um CT? Aí o CT Nano, eu também tive problema, eu era chefe do departamento de física, esse CT era um laboratório do departamento de física. Por quê? Porque não existia. O que é um CT dentro da universidade? Então, o chefe do departamento de física assinava todos os projetos de bolsa, tudo. E nessa mesma época, está ali. Nessa mesma época, eu lembro que começou a discussão do que fazer com isso. Para onde que vai ser? Vai virar um órgão experimental? O que vai ser? Que aí essa pró-reitoria, inclusive, resolveu o problema de uma maneira muito bonita no CEP, né? Aí eu já estava no CEP, eu também vi de novo o CT dando um outro passo, falando, não, o CT vai ser um órgão, então, vinculado à pró-reitoria, que criou também, eu tenho certeza que abriu muitas portas para isso também. Então, gente, esse CT, ele não é só de nano. Então, a parte de nano, ela fala por si, eu vou deixar vocês falarem aqui, conheço muito bem, as competências estão aí. Ele é um desbravador de uma coisa muito importante, que são os centros de excelência. Então, assim, quer modelo? Por isso que eu vou voltar na minha fala inicial. Para mim, é um adolescente já pronto. Quer modelo de como fazer um centro de excelência? Vai lá, conversa com o CT Nano, vê a história do CT Nano, vê como é que faz um projeto de semente, vê como é que faz um projeto de prédio. Quais são os fundamentos que você precisa? Você precisa de empresa. E aí aqui é o mais importante. E agora, o CT é uma coisa totalmente pronta, né, com regramento, com espaço físico, com equipe já muito amadurecida, para absorver a enxurrada de recursos que agora vai aparecer para a inovação. Nós temos que manter os recursos para a ciência básica, mas os recursos de inovação estão aí e eles não vão parar. É muito recurso que vai vir para a inovação e vai vir cada vez mais, porque é esse salto que nós precisamos de dar, e as pernas para dar o salto são esses centros. É a parte da tecnologia. Não dá mais para esperar. Nós temos que avançar nessa área da inovação, tem que ser mais rápido, porque o avanço é lento, né? Mas, assim, essas entidades, como é o CT Nano, que muito nos orgulha, né? É uma unidade Embrapi, então tem tudo. É uma unidade Embrapi, tem professor, tem estudante, tem empresa, eu falei, a tempestade perfeita é um exemplo mesmo a ser seguido, muito nos orgulha, e assim, tomara que a FAPEMIG possa, né, dar o tanto de atenção que o CT merece,
né? Mas é aquela coisa, tem que cuidar dos bebezinhos, tem que cuidar do adulto, né? Mas é realmente, gente, um motivo de muito orgulho. Aí eu falo como professor da FMG, como colega, como parte também do CT, né? Eu faço parte aqui da equipe, tenho muito orgulho dessa história e de Minas Gerais ter uma coisa tão bonita que foi feito de novo, de baixo para cima. De dentro do chão do laboratório, essa coisa aqui surgiu. Então, parabéns ao CETENANO, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, tá? E é isso. Nossos agradecimentos ao professor Luiz Gustavo, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, pelas palavras, lembrou bem aí esses mares nunca antes desbravados pelo CETENANO. Para suas palavras iniciais, também convidamos agora o presidente do BHTEC, professor Marco Croco. Bom dia. Inicialmente, agradecer o convite da Glaura, do CETENANO, de convidar a gente a estar nessa solenidade. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a perspectiva do Parque Tecnológico, né, dessa parceria que existe entre o CETENANO e o BHTEC. E, em primeiro lugar, eu queria lembrar um pouquinho que o Parque Tecnológico não é um terreno onde o CETENANO está. Eu acho que isso que é importante a gente... O CT nasce de uma política da Pró-Reitoria de pesquisa, né, e naquela época o Ronaldo era o presidente do BHTEC, né, onde decidem trazer para dentro do ambiente de inovação o Centro de Tecnologia. Né. Inclusive, teve que ser aprovado no Conselho de Administração do BHTEC se poderia ou não trazer. Foi algo desafiador, porque, inicialmente, o BHTEC tinha como entendimento da construção do ambiente de inovação só laboratório de empresas. Né? E, de repente, mas nós vamos aceitar um laboratório da vamos aceitar um laboratório da universidade aqui dentro, mas o CT tinha uma característica diferente. O projeto de CT tinha uma característica diferente, que era justamente aquela pesquisa que, como o Luiz estava falando aqui, é o T. Né? É o T e virado mais para fora. Né? Quer dizer, onde vai, apesar de ser completamente ilusório separar a pesquisa básica de pesquisa aplicada, né? Não existe mais isso, mas era virado mais para fora. Então, eles vêm para o BHTEC, né? Originalmente eram 3 CTs, o CT Vacina, o CT Nano e o CT Web. O CT Web acabou o tempo dele aqui, decidiu voltar para o BFMG e continuaram 2. Hoje ainda tem mais um, que é o CT de terapias avançadas do Mauro Teixeira, e se viu o caminho, porque hoje, com mais eu recebo hoje da UFMG, gente querendo espaço para construir grandes laboratórios aqui dentro. É essa experiência. E eu acho que isso que é importante, porque ele deu ao BHTEC, e eu acho que o BHTEC também deu para ele, um espaço de criar algo que talvez no ambiente da UFMG não fosse tão possível, que é essa relação com o setor privado. Que é essa relação com o setor privado. Né? Quer dizer, é um ambiente onde você está trabalhando a última milhagem, é isso que é o parque, onde que a gente trabalha. E essa experiência, eu ia dizer aqui que é quase única no Brasil, de caracterizar o parque tecnológico. A gente já teve editais disputando como parque, que a gente acusava, não, mas vocês não estão querendo trazer empresas, vocês estão reproduzindo a universidade dentro. Não estamos reproduzindo a universidade dentro. É um tipo de estrutura que dialoga muito próximo. Eu lembro uma vez que eu perguntei a Glaura, não sei se é o dado hoje, mas, Glaura, quanto por cento da receita do CETENANO vem da iniciativa privada? Ela falou 80%. 80% era coisa. Então, estar num parque tecnológico faz todo sentido. É uma experiência muito importante, tanto para o ambiente de inovação, né, como eu acho que também para o CT é importante estar aqui. E isso, os exemplos desse sucesso, a gente pode falar, por exemplo,
das spin-offs que já saíram aqui, que participam do programa do BHTech. Eu acho que são a IPOL e a da Raíssa, que saíram daqui e participam constantemente do processo de aceleração e incubação que estão aqui dentro do parque. Então, eu acho que eu gosto muito de falar, o BHTech, vocês não têm empresa âncora. Como lá no Rio, sempre a Petrobras do Parque Tecnológico lá da UFRJ, tem a Petrobras, a nossa empresa âncora. Os CTs são a nossa empresa âncora. O BHTech não tem uma grande empresa, tem empresas multinacionais, mas uma grande estrutura de uma grande empresa privada, como vários outros parques tecnológicos têm. Mas a nossa empresa âncora são os CTs. O CT Nano, ele é principal, não só porque inclusive está na porta, né? Todo mundo vê primeiro o CT, depois que vai ver o BHTech, mas porque ele é uma expressão de onde o parque, onde o ambiente de inovação faz aquilo que ele é suposto fazer, que é a conexão, uma instituição ponte entre o conhecimento gerado na universidade e o setor produtivo. É isso que é. Então, é muita satisfação mesmo no BHTech. A gente gosta dessa estrutura, gosta desse tipo de empreendimento, especialmente aqui com a Glaura, com o CT Nano. A parceria tem sido muito grande. A Glaura sabe, quando nós chegamos aqui, a gente estava numa situação muito complicada. A Glaura nos ajudou demais, o BHTech, né? Inclusive no Centro de Inteligência e Sustentabilidade, que é o novo prédio que nós estamos começando a construir. A Glaura estava lá no início discutindo, ela, o Rochelle, tentando discutir o formato que ia ter essa parceria. Então, é muito importante para nós, é com muita alegria que a gente, como BHTech, tem e valoriza essa estrutura dentro de um parque tecnológico, né? Então, eu estou aqui para dar os parabéns. Vai ser mais 30 anos. Outro prédio? Não sabia, não. Vamos discutir outro prédio. Onde é que vai ser? Não tá, não, inclusive, essa experiência é tão positiva, né, que o BHTech tem já definido no seu conselho de administração, está na pauta, a gente está buscando recursos para um prédio exclusivo para CTs. Né, um prédio exclusivo para os centros de tecnologias da UFMG. O projeto está pronto, é um prédio de 2.000 metros quadrados, já tem até licença ambiental. Falta dinheiro. Falta dinheiro ou alguém que financia a coisa. Mas isso dá a importância dessa parceria e do significado dessa experiência, que nasce na Pró-Reitoria de Pesquisa, tá? Que nasce e que concretiza aqui e reforça esse ambiente como um todo. Então, obrigado. É isso. Obrigado, professor Marco Croco, pelas palavras, relembrando aí também toda essa luta que foi e continua sendo, né, construir e manter o nosso querido CT Nano. Agradecemos também a presença da Natália Domingues, do CTIT, obrigado pela presença. E o CT Nano, obviamente, dispensa apresentações para a grande maioria de nós aqui presentes. Mas não poderíamos deixar passar a oportunidade de apresentar a nossa nova apresentação institucional, e para isso eu convido o professor Rodrigo Gribel. Pessoal, a ideia aqui é apresentar um pouquinho do CT para vocês. Estamos um pouquinho atrasado, né? Agradecer, né, novamente agora nossos novos parceiros que acabaram de chegar aqui agora, né, Luzinho? Isso aí. E eu vou tentar apresentar poucos slides, tá certo, gente? Só para a gente tentar ir um pouquinho mais rápido, tá? Eu acho que o Luiz Gustavo já fez um bom resumo da história do CT, né? O professor Marcos agora chegou aqui, né? Não precisamos repetir essa história, né? Nós somos um fruto do INCT, né? Um fruto, né, do trabalho pioneiro do professor Marcos Pimenta na área de nanomateriais de carbono. Tivemos o CT incubado com o projeto FAPEMIG, então vou passar aqui mais rápido, né? O professor Luiz aqui na parte da síntese. Vou tentar apresentar só alguns slides mais importantes, né? Estamos aqui no BHTech, como o professor Croco mencionou. Esses aqui são os nossos números globais, tá, gente? Nós temos, né, professores com 26 anos de experiência, mais de 200 pesquisadores formados, 40 patentes depositadas,
80 milhões de reais captados, e estamos hoje com uma equipe em torno de 150 pessoas, incluindo, né, estudantes de iniciação científica, técnicos, professores, pesquisadores, pós-docs. Então, é um grupo bem interessante que nós estamos formando em termos de recursos humanos. Esse aqui é o nosso time de professores, né? Estamos em torno de 20 professores, com 2 professores do Cefet, né? São professores que estão nos seus respectivos departamentos, mas se associam ao Centro de Tecnologia. É um grupo realmente muito multidisciplinar, né? Englobando quase todas as áreas de pesquisa aplicada. Esse é um pouco o nosso organograma, né? Vou passar mais rápido, né? Mas nós temos as frentes de pesquisa, a frente de caracterização, coordenada pela professora Allen, a frente de síntese, coordenada por mim, a frente de polímeros, pela professora Glaura, a frente de cerâmicos, pela professora Manuel, e a frente de SMS, pela professora Ari. Então, durante os 2 dias, vocês vão conhecer um pouco desses trabalhos que estão acontecendo. Viramos agora uma unidade em Embrapi, a professora Glaura vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só falar um pouco dos números atuais, né? Então, esse é o slide que eu queria mostrar para vocês, né? Então, atualmente, nós estamos com 22 projetos de pesquisa com termos de parceria em desenvolvimento dentro do CETENANO. Tá? O período desses projetos englobam desde 2022 a 2025, significa que nós tivemos termos de cooperação que foram assinados em 2022, e isso está dando hoje um total de 43 milhões de reais de projetos que estão em andamento. Tá? E um pouco das áreas, né? Óleo e gás, realmente, né? Parceria com a Petrobras é um dos nossos pontos mais fortes aqui do CT, mas se vocês já podem perceber que nós temos aqui uma diversificação de áreas, né? Tratamento de água, parceria, setor elétrico, né? A parte de nanomateriais, nanosensores e caracterização. Esses aqui são os nossos parceiros, né? Então temos hoje termos de parceria em torno, também aproximadamente em torno de 20 empresas, aqui as nossas ICTs parceiras, as nossas 4 spin-offs, né? Vocês vão conhecer um pouco delas durante os 2 dias do evento. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Essas são as nossas frentes de pesquisa, né? Materiais não estruturados, poliméricos, operações, SMS, materiais, caracterização e revestimentos metálicos. Os nossos laboratórios, né? Se vocês tiverem interesse, quem não conhece ainda pode conversar com a gente. A turma de operações. Aí eu vou encerrar para passar para a Glaura, para a gente não atrasarmos demais a nossa programação. Tá bom? Beleza, obrigado. Essa é a nossa foto, espero que precisamos de uma nova foto agora no evento, né, gente? Atualizada, né? Essa foto aqui, estamos todos jovens, né? Todos jovens nessa foto. Tá bom, beleza, Glaura. A próxima. Então, tanta coisa que a gente queria comentar, né? Mas nós queremos iniciar daqui a pouco um momento muito especial, né? Que nós vamos ter de homenagem. Eu queria pontuar que a gente tem aqui a presença do professor Ronaldo, que foi reitor da UFMG, né? E que foi presidente do BHTEC. O professor Ronaldo acompanhou o CETENANO em todos os momentos, né? Como reitor e como presidente do BHTEC. Somos muito gratos à sua atuação o tempo todo, né? E a gente tem também a presença do CASAMA, né, da Petrobras, que é a instituição fundadora, né, conosco, né, empresa fundadora, né. Então, pontuar que nós existimos nessa interface com as empresas, que é o motivo pelo qual a gente falou para a UFMG, nós queremos ir para o BHTEC. A gente, né, Marcos, foi a gente que propôs para a RPQ. Precisamos ser um braço fora da UFMG, construir uma estrutura que atue como ponta de lança, né, na relação com a empresa. E a gente, pode passar, eu vou falar só um minutinho. Sobre a Embrapi, que é essa novidade de 2 anos para cá, né, que nós nos credenciamos como unidade Embrapi. É uma estratégia que o CETENANO criou em seu planejamento estratégico para ampliar seu portfólio de interfaces com empresas e conquistar parcerias que antes a gente ainda não estava atuando. Então, a unidade Embrapi CETENANO da UFMG, ela se situa aqui nesse contexto de uma agência nacional que também é nova, tem 13 anos. Né? Ontem e anteontem estávamos lá na comemoração do anual da Embrapi, e é uma agência, pessoal, que está fazendo um sucesso tremendo, né, em todas as interfaces. Né? Ela começou com uma
iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas hoje o Ministério da Saúde, Ministério MIDIC, né, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MEC, Ministério da Educação, e também agora em breve o Ministério do Meio Ambiente, né, e muita interface com a FINEP, com o BNDES, com o SEBRAE, uma interface enorme com o SEBRAE, para impactar a indústria nacional. A indústria nacional precisa de apoio para inovar. Ela está com muita dificuldade de manter suas pegada no mercado internacional e nacional. E a Embrapi tem se constituído como uma agência, assim, tem alguns números que hoje eu olhei, isso era de novembro, eu olhei hoje de manhã, já cresceram muito esses números, então a gente não pode, cada mês, né, eles crescem muito, são muitos, vamos dizer assim, indicadores que mostram quanto que a Embrapi está impactando um conjunto grande de empresas com recursos cada vez de monta significativa. Mas, para ser breve, o que eu vou querer mostrar para vocês... Faltando um slide. Esse, mais um. Esse, exato. É o quanto que essa equipe da unidade Embrapi atua mapeando empresas, conversando com empresas, prospectando empresas, enviando projetos, negociando. E as empresas que hoje estão com projetos contratados com a gente agradece aqui a presença da Aeron e da Event Vision, né, que são projetos novos. A gente tem os projetos com a Gerdau Grafin e com a Aureb, e começando também um projeto muito importante, muito impactante com a Samarco, né, coordenado pelo professor Carlos Tagliatti, com a Urban Mining. Estamos agora para assinar projetos com a Minas Import e a MGR. Ou seja, estamos atingindo nossas metas, mas queremos crescer muito mais. Né? A gente quer estar competindo, né, com unidades Embrapi nacionais que contratam aí 30, 40 projetos por ano. Mas é óbvio que não é aqui dentro dessa infraestrutura. Então, a gente já está atuando em toda a UFMG. Então, eu queria mencionar aqui o Departamento de Química, a farmácia, a Escola de Engenharia. Hoje, o CETENANO é um hub que conecta vários grupos e laboratórios da UFMG em projetos de inovação, que tramitam a partir desse cofinanciamento. E o próximo slide mostra algo que eu queria agradecer, especialmente à FAPEMIG. Então, a FAPEMIG tem nos apoiado desde o início, né, no projeto Semente. Depois tivemos um projeto de API, Ambiente Promotor de Inovação, que foi fundamental para a nossa sobrevivência no final da pandemia, né, para a gente manter grupos funcionando aqui dentro. E tivemos, né, do governo do Estado esse apoio, através da FAPEMIG também, de um projeto dentro de um edital de políticas públicas, né, na inovação, na ciência, tecnologia e inovação, que permitiu a gente contratar a nossa primeira equipe. E, recentemente, essa ideia brilhante, né, de um edital de fortalecimento, né, das unidades Embrapi do Estado, para todas as unidades Embrapi do Estado, que a FAPEMIG promoveu e que a gente está podendo também duplicar a nossa equipe, né, e aumentar o nosso impacto. A gente só atua quando as empresas nos procuram ou a gente as procura. Então, a atividade de prospecção, a atividade de conversar é a nossa missão fundamental. Né? A gente acredita nisso desde que criamos o modelo do CETENANO. Né? Então, é esse o tom que a gente vai trazer para todo o evento, né, Rodrigo? Cada grupo, cada frente vai apresentar seus projetos, vai discutir como é que tem atuado, quais problemas tem resolvido, para trazer essa contribuição para a sociedade e para as indústrias do Brasil. Obrigado, professora Glória. Obrigado também, professor Rodrigo. E, dando sequência à nossa programação, teremos agora um momento especial. Homenagem ao nosso querido professor Luiz Orlando, cuja dedicação e contribuição foram e ainda são fundamentais para a história e o desenvolvimento do CETENANO UFMG.
Convido, então, o professor Rodrigo Gripe e também a professora Glaura para fazer a entrega da homenagem. Fazer uma fotinha ali, ó, foto oficial. Acho que vai dar problema com projeção. Vamos sair um pouquinho da luz do projetor. Deixa eu passar para cá também. A placa com os dizeres. Vamos ler aqui para todo mundo, professor. O que diz a placa, professor? O que diz a placa? Vamos ler. Deixa eu ver, também estou bom de vista, não. O Setenano, o FMG, tem a honra de reconhecer e agradecer ao professor Luiz Orlando Ladeira por sua trajetória científica exemplar e pelas contribuições extraordinárias para o avanço da nanotecnologia. Seu espírito pioneiro, sua dedicação incansável e a excelência de seu trabalho transformaram a nanociência, fortaleceram nossa história e inspiraram gerações de pesquisadores. Com profunda gratidão e admiração, celebramos e homenageamos essa parceria. Setenano, Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025. Discurso, discurso. Obrigado por tudo. Eu estendo essa homenagem a todos os colegas que participaram comigo dessa jornada científica durante esses anos todos. Certo? A semana passada também já ganhei outro negócio igualzinho isso aí. A Rede Mineira de Nanomedicina e Teranóstica, da FAPEMIG, eles me presentearam com, né, a Cacá estava presente lá, também pelas contribuições na área de biologia. Bem, eu costumo não regular muito tempo, então eu pedi para me regular o tempo, senão eu falo demais. Pode começar aqui. Eu vou então apresentar a minha visão, os pontos mais importantes, assim, sem entrar em muito detalhe científico, só mostrar as pinceladas que eu entrei, que fizeram ajudaram a gerar isso tudo. Tá bom, ok. Bem, então, o seguinte, o Setenano, ou a parceria nossa, iniciou com Marcos Pimenta, Glaura e eu. São os três que começaram lá antes de 2000, né? 97, 98, né? 2000 eu estava sintetizando nanotubo de carbono. A Glaura já estava começando a parceria com Petrobras, né? Em polímeros, né? Certo? E o Marcos Pimenta, então, na parte de espectroscopia, gerando publicações e relevância internacional. Certo? Então, assim, isso aí foi importantíssimo. Então, ou seja, nascemos no momento certo, na hora certa, com ideias de repercussão internacional. O Marcos Pimenta, com a relação dele quando ele foi pós-doc lá no MIT, trabalhou com a professora Mildred Dresshaus, exatamente na época que estava descobrindo nanoestruturas de carbono, tipo nanotubos de carbono. E ele conseguiu, então, fazer toda a parte espectroscópica de caracterização da cristalografia de nanotubos naquela época. E isso deu muita repercussão internacional. Então, essa excelência que trouxe os alicerces básicos para a construção do Setenano. Eu lembro também que, na época, a Petrobras queria desenvolver uma planta de produção de nanotubos de carbono. E nós tivemos uma reunião lá no Rio de Janeiro para decidir
qual instituição, se era o FRJ, o que era. Então, nós entramos firme, né, Marquinhos, você lembra? E conseguimos, então, convencer a Petrobras que o carbono é Minas Gerais. Então, foi ótimo. E aí, a Petrobras, então, falou, ok, eu vou financiar, vocês arrumam, então, a maneira de fazer isso, que nós vamos tentar fazer junto. Bem, então, eu vou passar aqui, tem alguns slides, a Glória e o Rodrigo apresentaram já, então, assim, eu vou passar rápido esses slides. Vou focar só na parte histórica do setenano. Como é que passa aqui? Hein? Aqui. Bem, o milagre da jabuticaba. Isso aqui faz parte da atividade humana. A natureza faz sempre isso. Começa com a sementinha, certo? Bem pequenininha, fraquinha, frágil, mas se plantada em solo bom, escolhendo o lugar correto, regando por muito tempo, tá certo? Esperando o tempo faz, então, aquela muda pequenininha virar um pé frondoso e com muitos frutos. Esse pé aqui, 15 anos depois, ele vira um pé gigantesco com mais 30 anos de produção de frutos que a gente gosta de comer. Então, assim, o setenano é exatamente isso aqui. São pesquisadores que tinham conhecimento, certo? E plantaram uma nova tecnologia que está gerando frutos e vai continuar gerando por muito mais tempo. Bem, só para a parte leiga aqui, as nanoestruturas de carbono que a gente trabalha aqui no setenano, olhando do ponto de vista de carbono, é grafeno, certo? Fullereno, nanotubo e diamante. O diamante não, porque tá fora. Nós trabalhamos com esses três aqui. Basicamente, grafeno e nanotubo. Então, assim, grafeno e nanotubo é a parte onde a gente faz desenvolvimento então, de tecnologia com esses dois tipos de nanoestruturas de carbono. Então, passa para frente. Bem, por que grafeno e nanotubo de carbono? A ligação carbono-carbono é uma das mais fortes da natureza, certo? Isso, então, dá essas estruturas só de carbono puro, uma resistência mecânica de 100 vezes maior do que o aço em tração, 5 vezes mais aumento de modo de elasticidade, então, ou seja, um material muito mais resistente mecanicamente. E uma densidade 4 vezes menor que o aço. Então, esse material em nanoescala, ele pode reforçar muitas estruturas, fazer, então, esse reforço mecânico devido a essas propriedades. Se você ancorar esse material com polímero, etc., você cria, então, um reforço estrutural muito grande nesses materiais. Então, mais leve e mais resistente. Então, esse aqui é o foco de trabalho e tecnologia que a gente vai fazer, ou está fazendo até hoje aqui no setenano. Passa para frente. Bem, então, começou, então, em 97, 98. Nessa época, 97, 98, eu estava trabalhando como consultor científico de uma empresa que produzia válvula cardíaca mecânica baseada em carbono. Por que em carbono? Porque o carbono ele é trombo-resistente. Então, para implantes cardiovasculares, é um material maravilhoso. Então, eu desenvolvi naquela época carbono pirolítico para fazer, então, válvulas cardíacas. E encontrei com o Marcos Pimenta, que ele estava indeciso entre trabalhar com ferroeletricidade ou entrar na linha de fullereno, né, com a biodiesel. Perguntou para mim, o que você acha? Falei, não, Marquinhos, não tem dúvida nenhuma, não. É carbono. Então, foi lá para o MIT e deu, olha o resultado que deu. Foi maravilhoso, tá certo? Então, a Miriam Westhouse era uma professora do MIT, altamente elétrica. Ela andava para o mundo inteiro e desenvolvendo tecnologia com muita gente. Volta o slide.
Não, volta. Então, o que aconteceu? Marcos Pimenta e Ado Jório são os dois professores aqui do Departamento de Física que trabalharam em pós-doc com ela lá. E o Marcos Pimenta, então, ele estava na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Então, o que ele fez? Produziu esse artigo aqui, ó, efeito rama ressonante em nanotubo de carbono de uma parede só. Esse trabalho aqui teve uma repercussão gigantesca no mundo. Então, assim, e com isso, então, ele trouxe para o Departamento de Física toda essa novo material nanotubo de carbono, que possibilitou a chegar aonde nós chegamos hoje. Passa para frente. Bem, eu tenho que também colocar o seguinte. Então, na época, o Marcos me incentivou a sintetizar nanotubo de carbono. O que eu fiz? Eu peguei uma máquina velha de crescimento de cristais no meu laboratório e transformei ela numa geração de nanotubo de carbono de parede única. É baseado, então, ablação por arco elétrico. Você dá um curto-circuito em 2 bastões de grafite numa atmosfera de hélio. Eu criei, então, nanotubo de carbono. E nessa época, em 2000, eu tive a felicidade de ter uma pessoa maravilhosa trabalhando comigo. Era o Sérgio. O Sérgio, ele chegava às 7 horas da manhã e ficava até 6 da tarde no laboratório, trabalhando e produzindo nanotubo de carbono. Então, a dedicação do Sérgio foi importantíssima para a gente no início e até recentemente. Infelizmente, o Sérgio morreu de Covid. Então, assim, nós perdemos um grande pesquisador. Então, no meu laboratório, eu trabalhava com ele, então, produzindo nanotubo de carbono por arco elétrico e por deposição química na fase de vapor. Uma produção um pouquinho maior em larga escala, mas tudo em escala de laboratório. Passa para frente. Então, aqui está, isso aqui estou mostrando, então, aqui, o interior da câmara de crescimento, esse material fibroso aqui, é tudo nanotubo de carbono single-wall, com muita impureza, mas está presente o nanotubo single-wall. E aqui, algumas imagens de nanotubo crescido por deposição química da fase de vapor. As 2 séries que a gente usava no laboratório. Passa para frente. Bem, então agora vamos colocar... eu produzi esse material no laboratório e falei, para quê? Aonde que eu vou usar isso? Então, comecei a pensar e burilar. Então, a primeira coisa que aconteceu é o seguinte, quando eu trabalhava com válvula cardíaca, nesse laboratório de biotecnologia de válvula cardíaca, o pessoal produzia colágeno tipo 1, para implante. Quando eu olhei a estrutura do colágeno, o colágeno é uma proteína em tríplice hélice, tá certo? Enrolada, então, em forma espiral, e o diâmetro desse enrolamento é o mesmo diâmetro do nanotubo de carbono single-wall, 1,2 nanômetros. Falei, se os dois são estruturas fibrosas, com diâmetro, com dimensões parecidas, então, assim, por que não integrar nanotubo de carbono a colágeno? Então, foi isso que nós fizemos, então. Primeiro foi gerar, então, um biomaterial, um nanocompósito, um biocompósito de colágeno tipo 1 com nanotubo de carbono. Isso foi a tese de doutorado da minha aluna Edema Eleto Silva. Bem, então, passa para frente. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma microscopia eletrônica, mostrando, então, o arranjo do colágeno em si. Quando a gente estrutura com nanotubo de carbono, a gente promove um alinhamento das fibras de colágeno. Isso muda a resistência mecânica do colágeno. E o colágeno é uma proteína muito importante para o citoesqueleto. Ela que faz a estrutura, manter a estrutura celular coesa. Então, se você muda a resistência, então aqui, você consegue modular, por exemplo, scaffold para crescimento celular, um punhado de coisa. E, além disso, a gente mostra que a presença do nanotubo, ele catalisa a reação de produção de hidroxapatita.
ou seja, tem alto poder osteogênico. Então, só passar então para frente. Bem, então aqui está o seguinte, esse veterinário, Luiz Fernando Ferreira, ele ficou sabendo que ele estava trabalhando então com colágeno e nanotubo de carbono, experimentos in vitro mostrando a cristalização de hidroxapatita. Então ele procurou a gente e falou assim, ó, eu estou com um cachorro aqui com uma fratura na perna, na tíbia. Eu vou cortar a perna do cachorro, porque a fratura óssea não está regenerando. Aqui dá para ver o gap ósseo aqui. Isso aqui é um pino de titânio e o gap não consolidava de jeito nenhum. Então ele ia cortar a perna. Eu falei, não corta a perna do cachorro. Vamos usar o material. Falou, vou pedir autorização para a dona do cachorro. Então ela deu autorização. O que nós fizemos então? Essa espuminha aqui, ó, é colágeno liofilizado com nanotubo de carbono. E aqui, então, julgamos o material. Quando você joga o material, e aqui, com um pouquinho de plasma rico em plaquetas, só para induzir a formação do calo ósseo. Colocamos ali. Olha só o que aconteceu. Passa o slide. Isso aqui é a radiografia do dia da cirurgia. Aqui, 30 dias depois, o osso consolidou. Quando o pessoal do laboratório de morfologia, do departamento de morfologia da UFMG viu isso aqui, logo, então disparou vários artigos. Então, por exemplo, o professor Gregory Kitten começou a produzir tese de doutorado, tese de mestrado, depois apareceu outros professores da morfologia, o Anderson Zé Ferreira, mais teses, pessoal da odontologia também, mais teses. Então, isso aqui nucleou um grande desenvolvimento na área de biotecnologia, ligado, então, à reintegração óssea. Passa para frente. Bem, outra aplicação, que está ali, ó, a Marina, minha filha, ela fez mestrado com a Silva Carolina e, na época, é o seguinte, só tinha um experimento de transfecção de DNA e RNA exógeno. Foi feito lá em Stanford. Nós falamos, vamos tentar então aqui no Brasil, certo? Então, isso aqui foi a parte da tese da Marina. Ela pegou um nanotubo de carbono e enrolou uma fita de RNA chamada de silenciamento gênico. Ou seja, é um RNA que complexa com a fita complementar e silencia uma produção de uma biomolécula, que está responsável por transporte de cálcio. Não vou entrar em detalhe, não. Ela mostrou, então, que isso aqui é um processo de transgenia não viral, usando como carregamento nanotubo de carbono. Então, foi um grande sucesso. É um trabalho muito citado na literatura. Passa para frente. Aqui foi outra experiência também de transgenia, usando um embrião de vaca pós-concepção, 72 horas pós-concepção. Então, começa a produzir células tronco sem diferenciação nenhuma, que pode diferenciar em qualquer parte do corpo. Então, assim, uma transflexão nesse momento, você insere um gene exógeno, externo, no animal e ele aparece no corpo inteiro. Então, a experiência a gente fez com um gene, uma alga verde, para mostrar a fluorescência, só para provar o conceito. Passa para frente. Então, aqui, só para mostrar a imagem de controle. Isso aqui é o gene GFP, que dá coloração verde aonde ele está presente, sem o nanotubo. Agora, o gene GFP enrolado ou junto com o nanotubo de carbono, ele consegue entrar na célula e todos os embriões de vaca ascenderam. Esse aqui, então, nós publicamos o Físico Report, exatamente mostrando que a gente pode fazer transgenia em embrião pós-fecundação. Passa à frente. Aqui com o professor Ari, que trabalha agora no centro com a gente. Naquela época, a gente também experimentou transgenia em fungos. Esse aqui é o fungo do ferrugem do feijão. E o Ari, no doutorado dele, ele sabia
qual que é a sequência gênica que expressava esse tubo germinativo. O que nós fizemos? A gente ligou no nanotubo de carbono a fita antissenso desse material para inibir, para complexar com o senso e inibir a formação do tubo germinativo. Aí, então, é uma solução nanotecnológica, sem toxicidade nenhuma, usando engenharia genética, ou nanoengenharia, né? O resultado. Olha lá, passa. Ali é uma imagem bonita para danar. Isso aqui é uma imagem de FM mostrando o nanotubo de carbono sendo enrolado com a fita de DNA lá. Dá para ver que ele enrolou mesmo. Nós estamos vendo isso aqui, certo? Bem, então, isso aqui foi parte da tese do Leonardo Rodrigues, que trabalhava como aluno do professor Ari. Passa para frente. Aqui está a experiência feita em vivo. Qual dessas folhas aí está melhor? Mais saudável? Hein? É C, né? C. O que é C? Nanotubo de carbono com a fita antissenso, exatamente. Mostrando que o troço funciona mesmo. Isso aí nós passamos a tecnologia lá para o pessoal do agronegócio, mas não deu. Como é que está a situação? Sim. Isso mesmo, deu certinho. Passa para frente. Bem, aí, nessa época também, eu tive uma ideia de, em 2007, 2008, de sintetizar nanotubo de carbono, usando como suporte catalítico o clinker de cimento. Por quê? Porque o clinker de cimento é produzido em alta temperatura, então, assim, é um material que resiste a alta temperatura, condição favorável para crescimento de nanotubo. E nós conseguimos crescer nanotubo de carbono em cima de clinker de cimento. Então, a visão macroscópica, esse pó preto aqui, e olhando em microscopia eletrônica, são esses grãos aqui, cheios de nanotubo. Então, isso aqui é a nanoferragem, certo? O nanotubo faz o papel do ferro no cimento, tá certo? Bem, então o que a gente conseguiu? Nos primeiros resultados, 50% do aumento da essência de atração. É lógico que isso aqui de alguns cimentos, cimento da Petrobras, de Poço de Petróleo, a tese da Júnia. Bem, então, passa para frente. Então, aqui, ó, então, custo extremamente reduzido, simples, versátil, produção em ultra larga escala. Então, assim, essa foi a primeira tecnologia para emprego de nanotubo de carbono em ultra larga escala. E hoje, no mundo, se você olhar o pessoal da Inglaterra lá, né, do seu amigo lá, o ganhador do prêmio Nobel, a aplicação dele agora é em cimento, grafeno em cimento. Ou seja, todo mundo agora percebeu que a aplicação em larga escala, em larga escala, vai ser isso aqui. Um negócio interessante aqui. Na época que eu estava produzindo isso aqui, eu falava, não, eu consegui crescer nanotubo de carbono em cimento. Você ficou doido. O nanotubo de carbono é um preço absurdo. Então, assim, você está fazendo um negócio que nunca vai chegar. Eu falei, bem, hoje eu sou doido, amanhã eu vou ser gênio. Espera o tempo, com o tempo mudou tudo. Hoje, a gente sabe que isso aqui vai dar certo. Passa para frente. Então, são duas patentes, uma patente nacional e uma patente internacional desse material. Passa para frente. Bem, o que aconteceu nessa época? Que apareceu um cometa. Entrou no laboratório o professor José Marcos Calisto. Ele veio lá, ele trabalhava no laboratório lá de engenharia de estruturas, e ele estava com um aluno orientando a tese, precisava de dióxido de carbono, gás de dióxido de carbono. Eu falei, então me procurou no laboratório. Eu falei, não tem gás de dióxido de carbono, mas tem outra coisa que pode te interessar aqui. Nanotubo de carbono e cimento. Ele falou, ok, vou trabalhar com você. Me dá 1 quilo. O quê? Na época, né? Mas depois ele chegou à conclusão que não precisava de 1 quilo.
nós conseguimos, então, produzir as primeiras teses de mestrado usando esse material. Bem, então, aí, essa aqui foi uma parceria que até hoje, então, aqui, ó, são mais de 20 anos de colaboração científica, com dezenas de teses, mestrado e doutorado. Foi maravilhoso. Ele está aí presente lá. E a nossa parceria está dando muito certo. Pode passar. Outra coisa que ninguém sabe, mas essa é uma pessoa meio desconhecida, que teve uma importância fundamental para a construção do CETENANO. Ele estava com a chave da porta. O que ele fez? Adriano Gamalo. Ele era um consultor técnico da antiga Cauê, que depois transformou em Intercement, tá certo? E ele estava visitando o nosso laboratório, ele era aluno do professor Calixto para fazer mestrado. Como ele era consultor aqui, quando ele chegou no nosso laboratório e viu a gente crescendo nanotubo de carbono em cima de cimento, ele interessou demais pelo planeta e convenceu a Intercement a estabelecer uma colaboração técnico-científica para desenvolvimento lá da nanotecnologia aplicada ao cimento pó. Então, criou a parceria Intercement e SEX, tá certo? Uma parceria empresa, setor público. Isso aqui foi fundamental porque o Funtech, a financiamento do BNDES, só viria se a gente tivesse uma empresa associada. E nós conseguimos convencer a Intercement a entrar no projeto. Então, o Gamalo tem uma importância muito importante. Ele era para estar aqui, mas não veio, não, né? Falou que vinha, mas não veio. Tá bom, passa para frente. Bem, só para mostrar, então, a linha histórica. Nós começamos, então, lá em 1998, com a chegada do Marcos Pimenta. Em 2000, eu estava sintetizando nanotubo de carbono. Vai passando. Vai passando. Em 2004, a produção para o CVD. Em 2006, a primeira, então, criação da Rede Nacional de Pesquisa Nanotubo, sediada na UFMG. 2011, a parceria Petrobras-Intercement. Entramos, então, fizemos, então, INCT de carbono, também sediado na UFMG. Em 2011, as primeiras experiências de esfoliação de grafite mineral, produzido, então, óxido de grafeno. Em 2011, certo? Nós, então, fizemos o plano de negócio, certo? Para a criação, então, do CT Nanotubos, tá certo? Conseguimos, então, captar, então, o investimento, que era Funtech, BNDES, com 17,4 milhões. 4,2 milhões investimento da Petrobras no CT incubado, como que não tinha prédio, então tinha que trabalhar em algum lugar. Então, nós trabalhamos numa cavalaria que tinha dentro do BHTEC, chamado CT incubado. Tá certo? Bem, tivemos um problema aqui para resolver, que demorou um tempo aqui, de decisão sobre propriedade intelectual Petrobras e Intercement. Isso foi resolvido. E aí entrou a Petrobras e Intercement com 18 milhões, e depois o BNDES entrou mais na frente. Então, passa aqui. Bem, ganhamos na FAPEMIG 700 mil para estabelecer o plano de negócio. Isso aqui também foi uma grande contribuição da FAPEMIG, muito importante. Na hora exata, a gente precisava desse dinheiro. Captamos o espaço IBHTEC em 2011. Submetemos, então, o BNDES, Petrobras e Intercement. E a assinatura do contrato em 2014. Então, e ainda captamos mais um investimento da FINEP, 2 milhões, para crescimento de grafeno sob folha de cobre. Passa para frente. Está aqui, então, 2006, 2010,
os primeiros resultados da desfoliação mecânica, não, desfoliação química de grafite, feito pela professora Laura, né? Passa para frente. Bem, então, esse aqui é o plano de negócio, então, que a Petrobras, a FAPEMIG ajudou a gente a desenvolver. Passa para frente. Então, a aprovação do projeto Fundec, certo? Então, gerou, então, essa parceria, BNDES, Petrobras, Intercement e o FMG. Então, esse aqui é o conjunto de entidades que financiaram, então, a criação desse centro. Passa para frente. Bem, a composição original do centro, a formação original, era Marcos Pimenta como coordenador, Glória vice-coordenadora, eu coordenador da síntese de nanotubos, o professor Calixto na área de cimento, coordenação na área de cimento, ali com segurança e meio ambiente, o André Ferlalto era também colaborador comigo na síntese, o Rodrigo, colaborador comigo na síntese, a Allen era na parte de caracterização, e o Rodrigo Laval, ele ajudava a Cláudia na área de polímeros e processos eletroquímicos envolvendo nanotubos de carbono. Então, captamos 50 milhões, 25 patentes naquela época. 90 colaboradores, 200 formação de pesquisadores na área e 20 anos de experiência em nanotecnologia. Isso em 2014 a gente tinha essa situação aqui. Passa para frente. Bem, isso aqui é a parte, então, dos nossos supervisores. A Luísa, na caracterização, aqui o Tarcísio, trabalhando com a gente na área de cimento nanoestruturado, Felipe, Marcos e Vinícius, na área de nanocompostos poliméricos, Joana e Raíssa, né, na parte de gestão, Carla, eu esqueci o nome dessa aqui, como é que é? Renata, na área de SMS, Sérgio e Tiago, na área de síntese de nanomateriais. Hein? O que é? Tá bom. Então, isso aqui é uma fotografia mostrando, então, a nossa instalação precária em 2014, 2018. Foi importante, hein? Como é que é? Incubado, pois é. Moderna? Modesta, Mas funcionava, deu para funcionar. Então, assim, a gente, então, operou aqui, ó, montando, então, o primeiro reator para produção de cimento nanoestruturado com nanotubo de carbono. Teve que abrir o telhado, porque a máquina não entrava. Ela teve que entrar pelo telhado. Mas funcionou. Então, esse aqui é o CT incubado. Funcionamos, então, 4 anos aqui no CT incubado. Passa para frente. Aqui, então, professor Ronaldo, Marcos Pimenta e esse aqui o engenheiro da obra. Aqui estava na fase de construção do CT Nano. Certo? Também entre 2016 e 2018. Passa para frente. A Fundep teve uma importância muito grande. A Fundep ajudou a gente demais na construção. Isso aqui, então, é uma fotografia mostrando a nossa composição naquele tempo, certo? Os laboratórios, então, a parte de escritórios, que até hoje está aqui do lado, aqui, essa sala que nós estamos aqui agora, e alguns laboratórios. Aqui a parte de canalização mecânica. Bem, então, CT Nano, ele é síntese com criação de nanocompostos poliméricos, cimento nanoestruturado, caracterização em metrologia, segurança e meio ambiente. Então, esse aqui é o campo de atuação básico do CT Nano. Passa para frente. Bem, então, buscamos resistência mecânica, diminuir peso, certo? Materiais mais leves. Esses materiais são bons condutores de calor, bons condutores de corrente elétrica
e grande área superficial. Essas as propriedades básicas é que fazem o interesse por aplicação tecnológica desses materiais. Passa para frente. Bem, isso aqui foi a festa de inauguração do Setenano. Vocês estão conhecendo as pessoas aqui, ó. Professor Calixto, Marcos Pimenta e eu. Aqui, Carlos, Allen e Tiago. Rodrigo Lacerda, Sérgio e eu. Esse aqui é a Lélia da Petrobras. Esse aqui, Orlando, que era o diretor da Petrobras na época. Aqui de novo, Carlos, Allen e Marcos Pimenta. Passa para frente. Ah, não, esqueci uma coisa, volta aqui. Isso aqui foi a placa de inauguração. Aqui está a reitora, aqui está o professor Beirão, lá da FAPEMIG. Esse aqui era lá do BHTEC, Bericone, né? Begonha. Aqui o da Petrobras. E isso aqui, eu separei isso aqui porque quando eu olho para essa imagem, eu sempre lembro do Sérgio. Ele participou efetivamente dessa síntese de nanotubos de carbono. Isso aqui são nanotubos de carbono de double e tripla, e parede, de 2 paredes e 3 paredes. Nanotubo bem fininho, tá certo? E uma produção ultra larga, muito larga escala, tá certo? E uma qualidade muito boa esses nanotubos aqui. E olha só que imagem bonita. E isso aqui são feixes de nanotubos. Aqui tem milhares de nanotubos aqui, tá certo? Que está crescendo, então a direção de crescimento é aqui para cima. Aqui. O que é interessante é o seguinte, eles vão crescendo e parece que quando aumenta a velocidade, cria uma região de turbulência. Isso aqui, então, é a transição de crescimento, para mim, deve ser isso aqui. Crescimento laminar, aqui, tudo alinhado, e depois entra na região de turbulência. Para mim, é uma transição hidrodinâmica aqui, ligada ao crescimento do nanotubo de carbono. Então, isso aqui, para mim, é homenagem. Eu sempre olho para essa imagem aqui e lembro do Sérgio. Bem, a composição atual hoje é Rodrigo como coordenador, Laura vice-coordenadora, coordenação da frente de SMS, está aqui o Rodrigo, Cimento agora é o Manuel, e a Ari na caracterização. Ana Paula, Marcelo Viana, Marcos Pimenta, Miriano, Rodrigo e Vinícius fazem parte, então, da parte agora de participantes do projeto. E aqui, então, também o resto dos participantes. Inclusive, aqui, ó, o diretor da FAPEMIG está aqui, ó. Amigo do Setenano. Então, assim, nós colocamos ele aqui, sabe por quê? Porque ele é o homem do dinheiro, ele vai me dar dinheiro para a gente. Eu sei. A Glória está corrigindo aqui. Eu falei isso aqui só para só para lembrar para ele que ele está aqui dentro. Bem, isso aqui então mostra que a gente não tem problema com mulher. A quantidade de homem e mulher é mais ou menos igualitária, tá certo? E a escolaridade aqui, ó, a maioria aqui, professor, não, com pós-doutorado aqui é bastante, graduação também tem muito, e doutorado também. Então, assim, é gente de alto nível aqui no CT. E a concentração é maior. Física, engenharia e química, basicamente. E a biologia está começando a entrar agora com a Lívia e o professor Ari, lá no SMS. Passa para frente. Esse aqui é o outro material que a gente está fazendo agora, o estudo aqui. Eu descobri um processo, ou inventei um processo, de pirólise de garrafa PET,
certo? Pós-consumo, para transformar isso aqui numa espuma leve de grafeno. Esse material, o PET, teraftalado de etileno, é um material que, quando você piroliza ele bem controladamente, você consegue gerar estruturas tipo grafeno de poucas camadas, tá certo? Bem em escala. O material é muito expandido, então vê que ele é muito leve, ele fica então suspenso em fluido sempre viva. Só para mostrar aqui a leveza desse material. Eu uso um agente expansivo, cloreto de amônio, melamina, um punhado de agente expansivo para fazer o bolo crescer. Quanto mais cresce o bolo, mais fina é as camadas. Então, o que acontece? Sustentável, mitiga o ambiente, baixo custo, produção de larga escala, biocompatível, biodegradável. Você consegue controlar a hidrofobicidade no processo de pirólise, com baixo impacto ambiental. Essa solução de transformar PET em grafeno, para mim, é a única solução para resolver o problema ambiental de PET. Hoje, esse material está acumulando no meio ambiente, ele está degradando, ele está indo para microescala, agora com microplástico, mas ele vai atingir nanoescala. Quando ele atingir nanoescala, ele vai espalhar completamente em toda a biota, vai entrar no ser humano e não vai sair, certo? Ou seja, daqui a um tempo, daqui a uns 20 anos, nós, seres humanos, vamos ter uma inflamação crônica para sempre, porque esse plástico vai estar contaminando aqui. E não adianta querer reciclar ele, porque ele vai ficar no meio ambiente. Não, você tem que tirar ele. Então, a transformação do PET em material grafítico, desse jeito aqui, realmente mitiga, porque isso aqui agora perdeu toda a característica de PET, isso aqui é um material biocompatível. Carbono é altamente biocompatível. Então, pode passar. Bem, isso aqui é só para os entendidos aqui de ciência, isso aqui é o espectro Raman desse material. Banda D baixinha e banda G alta. Isso aqui é um material, não é um Abrastemp, mas é um material muito bom. Tá certo? Aqui está uma fotografia de microscopia de eletrônico de alta resolução mostrando o arranjo aqui. Essa daqui é uma fotografia que eu vou mostrar lá na frente. Fotografia de topo. Vocês vão ver a quantidade de layers de grafeno. A área superficial. Você pega a areia, 2,8 metros quadrados por grama. Quando você faz uma cobertura na areia com esse material, passa para 32 metros quadrados por grama. Quando a gente calcula, então, o incremento de área superficial devido à sua cobertura, esse material aqui apresenta 300 metros quadrados por grama. Então, é um material altamente mesoporoso, tá certo? Para a absorção de várias coisas. Passa à frente. Aqui. Isso aqui, então, é a fotografia de topo desse material. Se você contar aqui, aqui tem 15, 20, 25 foi no máximo. Então, todos os materiais, aqui outro layer, é mais ou menos isso aqui, ou seja, é um material de fácil esfoliação. Você pode, então, esfoliar isso brandamente, tá certo? E ter grafeno. Olha lá, a placa como é que é? Isso aqui é uma fotografia menor resolução mostrando a inserção de placa. Está acabando meu tempo, não está? Vou acabar. Bem, isso aqui deu uma patente, já saiu a carta da patente, passa para frente. E uma aplicação disso aqui, nós incorporamos 5% de vermiculita com esse material de pirólise, de nanoplaca de grafeno, 5%. Aqui está sem cobertura, aqui com cobertura. Olha a diferença de crescimento. Isso é a capacidade dele de reter água. Aqui é arroz. A diferença. Bom, passa. Bem, aqui já foi falado isso aqui, passa para frente. Passa para frente, foi falado. Essa fotografia, então, é o CT Nano recente agora. Tá certo? Bem, então aqui é só para mostrar, então,
aonde eu cheguei. Ontem eu comemorei 75 anos. Então, agora eu já entrei na compulsória. Certo? Mas aqui, ó. Então, o que eu cheguei? Hoje eu tenho 139 artigos publicados, tá certo? Com 194 publicações em eventos, 67 patentes depositadas, algumas já concedidas. Orientei 31 mestrados, 8 doutorados, 8 pós-doutorado. Tem 4.522 citações, índice H35, é que onde eu cheguei. Acabou. Daqui eu não quero mais. Não consigo mais. Bem, esse aqui é o outro prêmio que eu recebi, então, da rede de nanomedicina e teranóstica. Esse aqui é também os pesquisadores também que eu desenvolvi projetos com eles aqui. Bem, então, aqui, ó, muito obrigado por essa homenagem, dedico ela a todos que me ajudaram nessa jornada. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Orlando. Nós que agradecemos toda a sua dedicação, uma vida dedicada. Mais tarde vamos cantar um parabéns, professor, né? Ainda está em tempo. Bom, dando sequência à nossa programação, convidamos a todos para um coffee break e também para visitar a nossa vitrine tecnológica com exposição de pôsteres no 4º andar do nosso prédio. Aproveite esse momento para conversar, trocar ideias, conhecer os trabalhos apresentados aqui e voltamos daqui 1 hora, precisamente às 11h30, para a mesa redonda CT Nano, uma trajetória marcada pela inovação. Até daqui a pouco.